consolo, ó Pai, de ouvir palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Ó Deus, que privilégio nós temos, e nós queremos Te agradecer. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, nós Te rendemos graças, Pai, pela Tua boa mão, dia após dia, Pai, desde o pão de cada dia, o trabalho, a família, a igreja, os estudos, as lutas também. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor conduz a nossa vida, Pai. Pai, nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor é santo, porque nós podemos adentrar em Tua presença, mesmo o Senhor sendo santo, 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 e por Cristo nós podemos Te adorar. Te adoramos, Pai, pelo Teu amor, infinito amor, amor que foi revelado na cruz em Cristo Jesus. Ó Deus, Te adoramos porque o Senhor é justo, e porque na Tua santa justiça, na Tua manifestação perfeita de justiça, o Senhor nos atingiu, ó Deus, mas não com o juízo merecido, mas por meio de Cristo, nós recebemos, ó Pai, pela fé, a justificação. Te rendemos graças, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido tão generoso para conosco. Ó Pai, recebe a adoração da Tua igreja nesta noite. Lábios pecadores, ó Deus, lábios que tantas vezes erram, mas são lábios que confessam o nome de Cristo Jesus. E somente por meio dele, ó Pai, nós nos atrevemos a nos achegar confiadamente junto ao Teu trono de graça. Em nome de Jesus, recebe, Senhor. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos louvar o Senhor com o hino A Certeza do Crente, de número 105 em nosso inário. Hino A Certeza do Crente, de número 105. Porque de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, da cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará
Assentai-vos, irmãos, nós vamos ainda abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 39 ao 43. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Lucas 23, versículos 39 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o nosso coração é ávido em fugir da responsabilidade que temos em reconhecer os nossos pecados. Aqui uma menção curta, direta, de alguém que foi salvo por Cristo e o seu reconhecimento de estamos e nós merecemos o juízo, o castigo. E reconhecimento: olha, o Senhor é rei, quando vieres no teu reino. O coração que foi regenerado pelo Senhor, ele reconhece quem é Cristo e reconhece a sua condição de miséria, de pecado e a sua total dependência do Senhor Jesus. Nós vamos fazer isso agora em oração, suplicando ao Senhor misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Curve sua fronte em oração silenciosa e após alguns instantes, nosso irmão diácono Jailson vai nos dirigir em uma oração de confissão de pecados. Santo Deus, Pai de toda misericórdia e bondade. Um dia, um profeta foi elevado em visão e exclamou: ai de mim, homem de lábios impuros, pois vi a glória do Senhor. Assim também nós, Senhor Deus, reconhecemos nossos pecados, nossa impureza, os nossos lábios que bendizem, mas também amaldiçoam. Ó Deus, reconhecemos que muitas vezes, deliberadamente, nos afastamos dos teus caminhos, procuramos, Senhor Deus, seguir os nossos próprios caminhos, contrariando a tua vontade, ó Deus. E assim como o profeta dizemos: ai de mim, homem pecador que sou. Mas assim como lá o Senhor usou um tição de brasa viva e purificou os lábios daquele profeta, hoje temos a promessa de Cristo na cruz, que derramou seu sangue vivo para nós. E por ele nos achegamos a ti, Senhor Deus, pedindo: perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Purifica-nos, Senhor Deus, não mais por brasa, mas pelo sangue do teu Filho amado Jesus. E nos conduz pelos teus caminhos. Molda em nós, Senhor Deus, um coração que seja consoante ao teu, para que possamos cada dia mais nos afastar do pecado, que tenazmente nos assedia, e andarmos nos caminhos da luz de Cristo, andarmos nos caminhos do teu Filho, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos por amor do teu Filho amado Jesus. Assim nós te oramos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos garante que Deus é um Deus perdoador. E lá em 1 João,
capítulo 1, versículo 9, nós temos uma declaração que dá garantia do perdão de Deus ao seu povo. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Deus perdoa os pecados da sua igreja. Nós vamos ainda, irmãos, nos colocar de pé e vamos ler de maneira alternada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a nossa leitura sequencial das Escrituras. Pela manhã nós lemos no Antigo Testamento, sequencialmente, e à noite nós lemos o Novo Testamento. Mateus 9. Versículos 35 a 38. Lerei os ímpares e os irmãos os pares. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém. Até aqui, que Deus abençoe a porção da sua palavra e aplique em nosso coração. Irmãos, ainda de pé, nós vamos entoar o hino de gratidão, de número 62 em nosso hinário. E com alegria, nós vamos trazer os dízimos e ofertas que o Senhor providenciou em cada família. Você que nos visita, esta é uma tarefa da igreja, mas fique à vontade caso queira fazê-lo. Hino de gratidão de número 62, vamos entoar. Eu falei o hino de gratidão, mas eu saltei o hino de confissão, o Céu com Cristo, de número 102. Vamos entoar esse hino, e aí logo após a gente faz o ofertório com o hino de gratidão. Vamos cantar. Agora sim, vamos entoar o hino de gratidão, trazendo os dízimos e ofertas.
Você pode se assentar enquanto cantamos esse hino, mas cante com o mesmo entusiasmo, mesmo assentado, hino de gratidão de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Pai querido, todo-poderoso, te agradecemos, ó Pai, estarmos no teu culto santo. Nesse momento, te agradecendo, ó Pai, pelos dízimos e ofertas, do que o Senhor tem dado ao teu povo, meu Deus. Ó Senhor, neste momento, nós te agradecemos os recursos que o Senhor tem dado a cada uma das famílias aqui. E também, Senhor, nesse momento, também te pedimos pela utilização destes recursos para a tua obra aqui no Cambeba e na congregação de Eusébio. Abençoa, Senhor, o conselho desta igreja, o tesoureiro, os demais mantenedores, para que eles possam realizar da melhor maneira possível para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus é que nós choramos. Amém. Vamos ficar em pé, aqueles que podem continuar louvando ao Senhor com os cânticos. Soberano sobre a terra, sobre os céus.
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia se trouxer cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado estás, cada dia se trouxer cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Poder assentar. E tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Quem te redime da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize a minha alma, ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar, vamos para um momento de oração pastoral. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, no Teu culto ao Senhor. Nós já lemos a palavra do Senhor, nós já oramos ao Senhor, nós já confessamos os nossos pecados, entoamos louvores de adoração ao Senhor. E te somos gratos por isso, meu Deus. Porque este é o último culto do ano de 2025. E te agradecemos
pelo alimento da tua palavra que o Senhor deu em todo esse ano, meu Pai. Vidas foram transformadas, corações angustiados receberam todo o teu amor, todo o teu cuidado. Choros foram remediados com a tua palavra que trouxe esperança a todos nós. E te somos gratos, meu Deus. E te pedimos, meu Senhor, que no ano de 2026 o Senhor possa continuar falando ao teu povo. A não ser que o Senhor Jesus volte até mesmo antes do ano de 2026. Mas enquanto o Senhor Jesus não volta, que o Senhor possa continuar alimentando a essa igreja, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós temos muito a agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pelo Deus que o Senhor é, pelas bênçãos que o Senhor trouxe a essa igreja, por tudo que tem feito, por tudo que tem sido, por tudo que fará por nós, assim como cantamos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai, nós temos pedidos também a fazer, por motivo de saúde. Dá saúde a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ficaram em casa por conta de alguma enfermidade. Dá saúde aos nossos familiares que estão padecendo com a enfermidade. Ajuda-nos, Senhor. Te peço também, meu Pai, pelos nossos familiares que não são crentes. Nos usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para poder falar do Teu Evangelho a esses. Quantos de nós aqui oramos quase que diariamente pedindo, Senhor, transforma o coração dos nossos familiares. Atende o nosso clamor, meu Pai. Pai, te peço também pelas grávidas da nossa igreja. Continua abençoando a cada uma. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que as mãezinhas que desejam e oram para que engravidem, que o Senhor possa ser com essas irmãs, com essas famílias. Te peço também, Senhor, pelo John Alber, seminarista John Alber, que está lá em São Paulo. Ser com ele, ser com a sua família. Ser com o pastor Reuel, lá nos Estados Unidos, juntamente com a sua família. Ser com a nossa congregação lá do Eusébio. Abençoa o pastor Isaac, a sua família, o presbítero Edson, a tia Nana. Ser conosco aqui na sede. Que o ano de 2026, que o Senhor possa nos dar a ousadia para falar do Teu Evangelho aqui na vizinhança. Nos ajuda, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a cada família aqui da Igreja Presbiteriana do Cambeba. Abençoa a nossa junta diaconal, o conselho da igreja. Se conosco, meu Pai. Nós choramos, nós agradecemos e te pedimos, Senhor, que ao abrir agora a palavra do Senhor, que o Teu Espírito possa nos ajudar a compreender mais da Tua palavra, meu Deus. Que o Teu Espírito possa nos encher e que assim nós venhamos a viver conforme a Tua palavra, glorificando o nome do nosso Salvador. E é no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, vamos continuar na exposição de Mateus, Mateus capítulo 5. Hoje será do versículo 17 até o versículo número 20. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20.
palavra do Senhor nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, ao olhar para o Antigo Testamento, algumas pessoas enxergam a lei como um peso. Há quem diga que, pastor, no Antigo Testamento é só não faça isso, é só não. Contudo, quando compreendemos a importância da lei, nós percebemos que essa lei, ela traz descanso para o povo de Deus. A lei traz descanso. Em que sentido, pastor? Porque por nossas forças nós não conseguimos cumprir a lei. Não conseguimos, amados. Mas quando entendemos que Cristo obedeceu perfeitamente, nós podemos entender os benefícios que nós temos em relação à lei. E essa lei, ela foi cumprida perfeitamente por Cristo, e isso faz com que eu e você venhamos a descansar. Como assim, pastor? Sim, Cristo veio, cumpriu a lei e nos abençoou os discípulos com um descanso. Até cantamos aqui, é meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Então, todo o trabalho de cumprir a lei foi de Cristo. E agora, eu e você, nós devemos descansar na lei. Descansar no Senhor. Descansar. Então, não tem essa carga pesada do pensamento de alguns em relação à lei, em relação ao Antigo Testamento. No tempo do Senhor Jesus, os escribas e fariseus impunham a lei com todo vigor. E as pessoas ali ficavam cansadas, sobrecarregadas. Eles não conseguiam enxergar a graça do Senhor na lei. Era cansaço. Mas Cristo veio, cumpriu a lei e abençoou o seu povo. Então existe uma importância na lei. Aqui, olhando para o contexto na qual o Senhor Jesus fala sobre a lei, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus tem falado a mensagem do Sermão do Monte, mostrando aos discípulos que aqueles que são bem-aventurados entenderam o seu estado de pecado e miséria. O Senhor Jesus fala sobre isso, fala sobre a natureza e o caráter do cidadão do céu, do bem-aventurado. E o Senhor mostra que para esses que são bem-aventurados existem bênçãos no presente e bênçãos no porvir, no sentido de que seremos consolados, seremos fartos e somos chamados filhos de Deus. Então, aqueles que são bem-aventurados são chamados filhos de Deus. E sobre esses filhos de Deus, o Senhor também continua falando. Vai falar sobre como esses filhos de Deus, os bem-aventurados, devem se comportar em meio ao mundo.
E o Senhor Jesus utiliza duas ilustrações, sal e luz, na ideia de que nós que entendemos do Evangelho, que somos bem-aventurados, nós devemos salgar o mundo. Nós devemos dar sabor a esse mundo caído. E o Senhor Jesus fala também que nós devemos ser luz, no sentido de que a luz, que é Cristo, ela seja refletida no mundo. Que eu e você sejamos instrumentos nas mãos do Redentor, para que o mundo enxergue a luz, que é Cristo. Sal e luz. Agora, dos versículos 17 ao versículo número 20, o Senhor Jesus nos mostrará que esses bem-aventurados devem ter uma vida em retidão com a palavra do Senhor. Que nós, que entendemos de Cristo, nós devemos viver baseados na lei de Deus. E nós iremos ver que isso não é um peso. Peso foi o que o Senhor Jesus passou por nós. O que nós temos é um fardo, só que é um fardo leve, comparado à vida anterior de uma pessoa sem Cristo. O tema da mensagem é a lei hoje, cumprida em Cristo e vivida pelo crente. E primeiro ponto, crianças, anotem, por favor, é Cristo e a lei. Cristo e a lei. E, amados, nos versículos 17 e 18, nós iremos ver como Cristo, como ele se relaciona com a lei. Volte seus olhos aí para o versículo número 17, que diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando o Senhor Jesus fala aqui se refere em relação à lei e os profetas, ele está falando sobre todo o Antigo Testamento. Então, ele afirma claramente que ele não veio revogar a lei e os profetas, no sentido de que ele não veio destruir, ele não veio demolir, ele não veio anular a lei. Não. Alguns comentaristas, olhando para o que Cristo diz aqui, falam que é possível que o Senhor Jesus esteja antecipando ou respondendo a algumas acusações de seus oponentes. Hendricks, um desses comentaristas, diz o seguinte: os oponentes de Cristo já tinham começado a considerá-lo um revolucionário destrutivo, um iconoclasta que queria romper todos os laços com o passado. A ideia dos comentaristas é que poderia ser que o Senhor Jesus estava respondendo a pessoas que achavam que ele viesse desrespeitar a lei, desrespeitar a palavra do Senhor, invalidar o Antigo Testamento. Mas não. Cristo veio com uma missão. E a missão é dita pelo Senhor Jesus. Ele diz: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. É para isso que Cristo veio. Ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E é isso que Cristo faz. Ele veio e cumpriu a lei perfeitamente. Tanto que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, ele diz: o qual não cometeu pecado, se referindo a Cristo, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o Senhor Jesus, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele não pecou. E aqui, quando Pedro escreve em sua carta, ele está citando a passagem do profeta Isaías. Sim, o profeta Isaías já tinha falado sobre isso em Isaías 53, versículo 9. Ele diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, Isaías já profetizou que ele não cometeria pecado. As pessoas não iam ver injustiça, não iam ver esse que viria
ir contra a lei do Senhor. E Pedro agora confirma, ele não cometeu pecado. Ele não cometeu pecado. E é tão fácil entender, amados, porque quando o Senhor Jesus está lá na cruz, com 2 malfeitores, com 2 ladrões, o ladrão da direita diz: mas este homem nenhum mal fez. Ele entendia, esse ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus, entendia que ele tinha culpa de estar ali, mas Cristo não. Este homem nenhum mal fez. O ladrão lá ao lado do Senhor Jesus reconhecia que Cristo não tinha feito nenhum mal. Hoje, quando lemos algo sobre injustiça, ou ficamos sabendo sobre alguma injustiça, nós ficamos até inflamados. Como é que pode? Foi esse o sentimento do ladrão da cruz. Este homem nenhum mal fez. E este homem, ele cumpriu a lei. Ele não pecou. E existe bênção em Jesus, porque existe bênção em Jesus por ele não ter pecado. Como assim, pastor? Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se nós nos achegamos a Deus hoje, é por conta de Cristo. Ele não conheceu o pecado, e o texto fala que ele foi feito pecado por nós. Então, quando olhamos para a lei, nós podemos enxergar alguém que cumpriu a lei, que é Cristo, e por causa dele, nós podemos descansar. Calvino, comentando esse texto, diz: Paulo ensina que fomos feitos justiça de Deus como resultado de Cristo haver se feito pecado. Justiça aqui significa não uma qualidade ou hábito, mas algo imputado a nós, uma vez que dissemos ter recebido a justiça de Cristo. Então, se nós temos os nossos pecados perdoados, é porque Cristo morreu por nós. O verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, não pecou para que eu e você venhamos alcançar misericórdia. Percebam a bênção da lei, porque Cristo cumpriu. A ira estava sobre mim, sobre você. Olhe para a sua vida. Você consegue cumprir a lei? Você consegue cumprir o que está nas Escrituras? Amados, eu não consigo. E se você acha que consegue, você está com um pensamento totalmente errado. É por isso que quando eu reconheço que eu não consigo obedecer à lei perfeitamente, eu recorro para Cristo, eu recorro para o Salvador, porque Ele obedeceu, Ele cumpriu. E se eu posso alcançar a salvação, se eu posso ter os meus pecados perdoados, é por causa de Cristo. Aí eu repito, a lei não deve trazer uma carga pesada em nossas vidas, não. A lei é para que eu reconheça o que Cristo fez por mim na cruz e o descanso que Ele me dá. A ira que estava sobre nós por causa de nossos pecados, Cristo suportou na cruz. Ele cumpriu, Ele não pecou. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Então percebe a importância de Cristo ter cumprido a lei? Kistermark, comentando esse texto, ele diz: Deus fez com que seu Filho pagasse a pena de morte pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livrados e declarados justos aos olhos dele. Cristo remiu-nos, levando sobre si a maldição que cabia a nós. Meus irmãos, se nós somos bem-aventurados, não é porque nós cumprimos a lei perfeitamente,
se nós somos bem-aventurados, é porque Cristo cumpriu por nós. Cristo cumpriu a lei. E essa lei, ela apontava para Cristo. O Antigo Testamento apontava para o Salvador. É por isso que quando Paulo vai escrever aos Romanos, Paulo vai falar da importância da fé em Cristo. Abram comigo Romanos capítulo 10. A partir do versículo 1. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 1 diz: Irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está dizendo que aquele que deseja ser salvo tem que depositar a sua fé em Cristo. Quando Paulo diz aqui que o fim da lei é Cristo, não é que acabou, não, agora esqueçam a lei. Não, não é nesse sentido. Paulo mostra que o propósito da lei é apontar para Cristo. No sentido de que eu e você, nós não conseguimos cumprir essa lei perfeitamente. Não conseguiremos, amados. Então, o Antigo Testamento, a lei, tudo isso apontava para o Salvador. Agora, Cristo vai falar que essa lei, ela vai se cumprir. Como assim, pastor? Volte lá para o Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus capítulo 5, versículo 18. O texto diz: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A ideia é do que? Tudo que foi prometido será perfeitamente cumprido. A palavra de Deus não vai falhar. É nesse sentido que o Senhor Jesus fala aqui. Tudo aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Hendricks, comentando esse texto, ele diz: enquanto Jesus falava, algumas partes do Antigo Testamento já haviam se cumprido. Por exemplo, a encarnação. Outras partes estavam se cumprindo. Ainda outras iriam cumprir-se em breve, ou seja, a crucificação e a ressurreição. Ou iriam cumprir-se mais tarde, na ascensão, no Pentecoste, ou após o Pentecostes, e finalmente na segunda vinda de Cristo em glória. Então, meus irmãos, tudo aquilo que o Antigo Testamento aponta e apontava, ou se cumpriu, ou vai se cumprir. E esse Senhor, o nosso Salvador, ele cumpriu a lei. Então, voltando à ideia de que a lei, ela não é um fardo pesado que nós carregamos, não é. Quando olhamos para a lei, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que, por nossas forças, não temos como nos apresentar diante de Deus. Por nossas obras, não temos como nos apresentar diante de Deus. Mas o Evangelho nos consola com esta verdade bendita que é o quê? Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Essa verdade bendita deve estar em nossos corações. Não como um fardo pesado,
mas como um fardo leve, olhando para aquele que cumpriu a lei em nosso lugar, sofrendo no madeiro, sendo crucificado. Ele viveu a vida que nós não conseguiríamos viver. Ele levou na cruz a condenação que era para mim, para você. E sabe o que é maravilhoso? Nele há perdão, há reconciliação, há vida eterna. Percebo a bênção do cumprimento da lei por causa de Cristo. Trazendo uma aplicação para você, meu irmão, minha irmã. Olhando para Cristo, por tudo que Ele sofreu, cumprindo a lei. Agora, Ele nos chama para quê? Para nos arrepender dos nossos pecados e ter fé nele, e descansar nele, descansar no Senhor. Ele não rejeita o pecador que se aproxima com o coração aquebrantado. Se você entendeu a importância da lei, entendeu o que Cristo fez por você, se volte para o Salvador, se volte. Essa lei, essa palavra, é para nos guiar. Não é para obedecermos por medo, não, mas por amor, por a entrega que Cristo fez por nós. Não é eu tenho que obedecer com medo, não, com medo de Deus, com medo dos meus pais, com medo de alguém. Não, obedecer por amor. Porque se somos aceitos por Deus, como filhos de Deus, não é por nossas obras, não é por nossas forças, não é porque cumprimos a lei, mas é porque Cristo cumpriu. Nós somos aceitos por causa de Cristo. Mas também não quero dizer para os irmãos que, mas pastor, então, Cristo cumpriu a lei, então, eu posso viver de qualquer forma? Berkhoff diz, embora os crentes estejam livres da lei como meio de justificação, eles permanecem sob a lei como regra de vida. Sproul diz, a graça não nos liberta da obediência, ela nos liberta para obedecer. Então, nós somos chamados para obedecer à lei do Senhor, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo que nós pecamos todos os dias. Porque existe uma luta diária contra o pecado. Deve existir uma luta nossa diária contra o pecado. Não é viver pecando deliberadamente, não. Deve existir uma luta. E nessa luta nós iremos falhar, nós iremos pecar. Mas como a palavra bem diz lá em 1 João capítulo 2, João diz, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João escreve sua carta para quê? Para que eu e você não venhamos a pecar. Mas se nós venhamos a pecar, ele diz, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos Cristo, amados. Esse na qual eu vos apresento, na qual eu falo para os irmãos, esse que cumpriu a lei, ele nos diz que perdoa os nossos pecados, que não lembra mais dos pecados nas quais nós pedimos perdão. Então, o apelo que eu faço aos irmãos é, se arrependam, se volte para Cristo. Existe perdão. Existe perdão. Então, essa lei é para que eu olhe, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor conseguiu. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, a lei hoje, ela é cumprida em Cristo. Esse foi o primeiro ponto. Cristo e a lei. E o segundo ponto que eu trago para os irmãos é que ela é vivida pelo crente. Crianças, anotem. O crente e
a lei. O crente e a lei. E, meus irmãos, eu quero mostrar agora nos versículos 19 e 20 como o cristão se relaciona com a lei. No versículo 19, nós iremos ver que não devemos violar nem ensinar errado a lei. Versículo 19, Mateus 5,19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amados, lembrando que o Senhor Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Ele está falando para os discípulos. E é possível que os discípulos desobedeçam a palavra de Deus. É possível que o discípulo ensine ao outro de forma errada. É claro que posteriormente vem o arrependimento e o retorno à verdade. Contudo, nós não somos isentos de erro. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz: nosso Senhor está falando aqui àqueles que já pertencem ao reino. Ele não está ensinando como entrar no reino, mas como aqueles que já entraram devem viver. Então, o Senhor Jesus está mostrando a mim e a você como nós devemos viver. E é o quê? É vivendo essa lei e ensinando a lei de forma correta. Agora, vale enfatizar que os erros não agradam a Deus. Esses erros são atitudes pecaminosas. Contudo, o texto fala que aqueles que obedecem e ensinam corretamente receberão o galardão do céu. Então, meus irmãos, quanto mais andamos em obediência à lei do Senhor, mais experimentamos as bênçãos da comunhão, da paz e da alegria que Deus concede aos seus filhos, não como mérito, mas como fruto da comunhão com Deus. Então, você e eu entendemos que Cristo, o Senhor cumpriu a lei e nós devemos viver a lei e ensinar a lei. Só que, amados, algumas igrejas, poucas, mas existem, ensinam que a lei já passou, que nós não precisamos mais viver o Antigo Testamento. Vejamos o que é que Paulo fala, e é porque eles utilizam. Abram comigo Romanos, capítulo 6, versículo 14. Para algumas igrejas, esse texto fala que nós não precisamos mais seguir a lei, porque estamos debaixo da graça. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Está vendo, pastor? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos no período da graça. Então, a lei deve ser deixada de lado. Não. Olha o que Paulo continua falando aí. Versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Paulo mesmo responde, não, de modo nenhum. E ele vai discorrendo. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora eram escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, Paulo está dizendo aqui que
por causa da graça do Senhor, nós não somos mais escravos do pecado. Por causa de Cristo, nós somos libertados dos nossos pecados. Contudo, nós sofremos ainda com o pecado. Mas o Senhor nos habilita a lutar contra o pecado. Deixa eu dar um exemplo. Muitos aqui, antes de serem convertidos, tinham vícios, pecavam deliberadamente. Mas depois que Cristo transformou a vida, essa pessoa largou os vícios e passou a ter uma vida de busca de santidade. Então, existe uma transformação. Aqueles que entenderam de Cristo têm uma vida transformada. Não é da mesma forma que antes. Existe a luta contra o pecado. A mortificação da carne é algo que deve ser buscado diariamente pelo crente. Então, existe uma mudança. Só que essa mudança, ela não é somente externa, para que as pessoas vejam. Não, essa mudança deve ser interna. Voltemos lá para Mateus, capítulo 5, versículo 20. Não é somente uma mudança externa, mas uma mudança interna. Versículo 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui os comentaristas vão dizer que Jesus está combatendo a hipocrisia. Jesus mostra aqui que a justiça verdadeira começa no coração. Então, eu entendo do evangelho algo interno, e isso faz com que as minhas atitudes sejam de uma pessoa transformada. É nesse sentido. Só que os escribas e fariseus, eles visavam mais a parte externa. Hendricks diz: os escribas e fariseus aceitavam uma justiça que consistia no cumprimento externo e criam ou pretendiam crer que através de um esforço enérgico poderiam atingir seu alvo e que, de fato, estavam em vias de sua realização. Lloyd Jones diz: o grande erro dos fariseus foi pensar que a obediência externa satisfazia a Deus. A verdadeira justiça começa no coração, nos motivos, nos desejos e nas afeições. Então, a nossa justiça, a justiça correta, aquela que a pessoa entende de Cristo, ela começa no coração. O nosso coração é transformado, o coração de pedra é transformado em um coração de carne, e a partir daí, eu sou habilitado a cumprir a lei, a viver de uma forma que glorifica a Deus, a guardar os mandamentos. Não é uma vida de fachada. É uma vida de alguém que teve a vida transformada. Meus irmãos, não se enganem. Existem pessoas ainda hoje que acreditam que, fazendo determinadas coisas, serão salvos. E não são. Eu sou salvo se eu tenho um coração transformado. Não é porque eu faço bem. Se eu faço bem, é porque eu tive o coração transformado. Aqueles que tiveram o coração transformado passam a fazer o bem, passam a fazer boas obras. Não é o contrário. Se eu faço as boas obras, então eu sou salvo. Não. Infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que pensam assim: eu tenho que fazer o bem para ser salvo. E até vivem de fachadas, caminhando para o inferno dentro da igreja, sem um coração transformado.
E a aplicação que eu trago, irmãos, é: se você está vivendo de fachada, tendo atitudes para agradar a homens, mas no seu íntimo peca deliberadamente, a palavra nos exorta a nos voltarmos para Cristo. Nós não somos chamados para viver de fachada. Se hoje estamos pecando deliberadamente, é a Cristo que nós devemos buscar. Se estamos vivendo como o Senhor está condenando aqui, está exortando aqui, é ao Senhor que nós devemos procurar. É possível ter a aparência de piedade e o coração distante de Deus, se enganando, porque você pode enganar as pessoas à sua volta, mas ao Senhor você não engana. É possível que as pessoas obedeçam externamente, vejam que as outras pessoas enxergam, olha como ele é crente, mas por dentro a pessoa alimenta pecados ocultos, de uma vida que não foi transformada. Mas a palavra de hoje é para que eu e você venhamos a abandonar essa máscara religiosa. Não se engane, amados. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. E essas pessoas acham que enganam bem, que são bons atores. Olha, ninguém percebe que eu faço isso. Isso é o seu coração te enganando. Caminhando para o inferno, dentro da igreja. Meu querido, olhe para Cristo. Olhe para o Salvador. Olhe para aquele que cumpriu a lei. Se volte para Ele. O inferno é real. Ele existe. E somente os bem-aventurados, aqueles que tiveram um coração transformados, é que irão habitar com o Senhor. Se você está aqui sem uma vida transformada, saiba que vai chegar um momento em que os filhos de Deus estarão lá com o Pai e você não. Você estará no inferno. Então, essa mensagem é para que eu e você venhamos, Senhor, eu sei que eu estou totalmente errado, eu estou caminhando a passos largos para o inferno, mas o pastor falou que no Senhor eu tenho perdão, e sim, você tem perdão, busque a Ele, busque o Senhor. Então quando você olhar para a lei, veja, Senhor, eu não consigo cumprir, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor me habilita a cumprir, a lutar, a mortificar a carne, e Ele nos habilita, meus irmãos, Ele nos habilita a isso. Se volte para o Salvador e que tenhamos descanso nele. Sabe de uma coisa? Deixa eu dar um exemplo. O dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia que o Senhor nos dá para quê? Para descansarmos. Aí o que nós fazemos? Colocamos programações no dia. Enchemos de programações. Não é para descanso. Descanse no Senhor. Não. Aí acaba o dia, eu estou cansado, sobrecarregado, num dia em que o Senhor me deu para me deleitar. Percebe a distorção que nós fazemos? Uma bênção que o Senhor nos dá e nós não aproveitamos, pelo contrário. Ao invés de descansarmos, deleitarmos no Senhor, nós ficamos cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, concluindo esse sermão, há 2 erros comuns em relação à lei. Uma é deixar de lado, não devemos cumprir a lei. O outro, não, tem que ser lei, não faça isso, senão você não vai ser salvo e ter essa pressão. Ambos acabam impondo um peso desnecessário sobre as pessoas. Então, certo é o quê? É eu entender que Cristo cumpriu essa lei, derramando o seu sangue, sofrendo no madeiro,
Ele cumpriu a lei. E eu entendi. E eu entendi também que eu sou um pecador miserável. E que eu preciso de Cristo. E se eu preciso de Cristo, eu me arrependo. E eu me volto para Ele. E Ele me perdoa. E isso traz o que em nós? Alívio. Não existe um peso. Existe um descanso. Hoje nós podemos provar um pouquinho desse descanso. Mas um dia será um descanso eterno. Não iremos mais lutar contra o pecado. Não iremos mais sofrer. Vai ser um momento perfeito. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos buscar esse descanso no Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, entendendo que essa lei não nos salva, mas ela nos conduz para Cristo. Cristo nos salva. E então, Ele nos conduz até essa lei. Que o Senhor nos ajude e que Ele possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Que saiamos daqui leves. Leves. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, não nos deixa, Senhor, olhar para a lei, para a Tua palavra, e achar que é um fardo tão pesado, meu Deus, porque sabemos que não é. É um fardo leve. É um fardo, mas é um fardo leve. Que em meio aos nossos problemas diários, meu Pai, nos ajuda a continuarmos leve, entendendo que ruim era quando éramos escravos do pecado, quando vivíamos sobrecarregados e cansados. Mas no Senhor sabemos que o Senhor nos dá descanso. Hoje, por conta dos nossos pecados, não temos um descanso total, mas um dia teremos. Mas até esse dia, até que esse dia chegue, meu Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos revigora. Nos faz a cada dia amar mais o Senhor Jesus. Nos faz a cada dia amar mais a palavra de Deus, a ler mais a essa palavra. E que Teu Espírito nos ajude a ensinar os nossos irmãos de maneira correta a lei. E que em tudo, meu Pai, o nosso Senhor Jesus seja glorificado. E é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Poder sentar, vamos ouvir o pós-noite.